A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por suas vidas. Agradeço a sua presença, a sua participação, o seu like. É uma imensa honra estar compartilhando com você nesse momento tão especial, quando nós estamos tratando da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, que trata do avivamento no ministério de Pedro. É uma lição riquíssima e vai trazer para nós uma edificação sem precedente. Antes de tecer o assunto, eu gostaria de afirmar que a vida de Pedro dividiu-se em duas etapas: antes e depois do Pentecostes. Pedro antes do Pentecostes e Pedro após o Pentecostes. A lição que está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 14 a 24, ela traz o texto áureo que diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2, 14. Amados, como eu falei, a riquíssima lição que aborda a vida de Pedro de forma individual, porque nós já aprendemos que o avivamento em si pode envolver uma coletividade e pode envolver o indivíduo. O avivamento na vida da igreja como um todo e o avivamento na vida do crente individualmente. E é uma lição que nós vamos extrair para a nossa vida, a lição do apóstolo Pedro. E na lição, no item 1, diz Pedro antes do Pentecostes. Então nós vamos conhecer Pedro antes dele ter a gloriosa experiência com o Espírito Santo. Você pode indagar, mas ele vivia com Jesus, ele conhecia Jesus, ele era íntimo de Jesus, mas faltava algo surpreendente, algo muito mais marcante, que era a experiência do batismo no Espírito Santo. Há tantas pessoas também que são crentes, que vivem na igreja, que têm cargos, que têm funções, mas ainda nem nasceram de novo. Precisa ainda de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são tão envolvidas dentro da igreja, mas ainda precisa de uma transformação. E a transformação começa por dentro. E essa transformação interior, ela vai resultar nos frutos. Se conhece quem é o interior da pessoa, o que é o seu interior, através dos seus atos, das suas palavras, das suas ações. Qual eram as ações de Pedro antes do Pentecostes? Aqui na lição, ela começa afirmando sobre aquele episódio onde Jesus pergunta aos discípulos quem ele era. E alguns diziam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é isso ou aquilo. E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora observa que Pedro aí, ainda não teve a experiência com o Espírito Santo.
mas ele era uma pessoa de altos e baixos. Antes do batismo no Espírito Santo, Pedro era impetuoso, Pedro era medroso, Pedro era precipitado, Pedro era emocionalista, ele agia por impulso, por momento. Mas essa única vez que ele dá uma resposta correta, contundente, perfeita, Jesus logo fez uma observação. Não foi o ser humano que te revelou. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, no decorrer da vida de Pedro, no seu ministério, Pedro cometeu várias falhas tremendas. Uma delas também está aqui na lição, quando Jesus disse que ia padecer, que ia morrer, e Pedro precipitadamente disse: Senhor, que tal coisa não te aconteça. Ora, se Jesus não tivesse morrido, nós não seríamos salvos. Pedro não tinha a sabedoria de Deus. Pedro foi precipitado e foi logo dizendo que não queria que aquilo acontecesse. Ele não sabia o que estava falando. Nós também precisamos falar com base bíblica. Nós precisamos falar baseado em uma experiência com Deus. Não é o que vem na boca, não é o que vem na cabeça, é o que está no interior do coração, da alma, aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que nós aprendemos do Senhor. Foi por isso que Jesus o repreendeu. Repreendeu não a Pedro, só observem no texto que Jesus repreende a Satanás. É ele que induz a pessoa à fraqueza, à tristeza, ao desânimo, à precipitação, à mentira. Mas quando a pessoa está alicerçada na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, ele consegue superar todas essas coisas. Um outro episódio foi justamente nesse caso, que na sequência, o Senhor Jesus diz para Pedro, depois de o elogiar: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, apesar das suas inúmeras falhas, ele já tinha uma promessa de Deus. Deus já havia escolhido a Pedro para o ministério. Jesus, chegando a Pedro, diz: eu te digo que tu és Petrus. É assim que está no original. Petrus. Petrus é uma pedrinha ou um fragmento de pedra, é um substantivo. Substantivo feminino singular. Petrus. E em seguida ele fala: e sobre esta pedra, ele falava de si mesmo, porque no original já não está Petrus, está Petra. Substantivo neutro. Representa uma grande pedra, uma rocha. E essa grande pedra é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele edificou a sua igreja, não foi sobre Pedro, foi sobre ele mesmo. A igreja está edificada em Cristo. Então, observa esse detalhe. A primeira palavra é Petrus, a segunda é Petra. Petrus, uma pedrinha. Petra, uma rocha, que é Cristo. Na sequência do ministério de Jesus, abordando Pedro,
Eu poderia contar inúmeros episódios da participação de Pedro. Uma certa vez, alguém indagou se Jesus pagava imposto. E Pedro precipitadamente disse: paga. E quando Jesus soube disso, não gostou nada e chamou Pedro a atenção. Em particular, disse: olha, você não devia, palavras minhas, você não devia ter falado de forma precipitada. Agora você vai pegar a sua vara e vai pescar. E quando você fisgar um peixe, você vai tirar uma moeda e vai pagar por mim e por você. Esse episódio nós temos até um vídeo a esse respeito, né? A moeda na boca do peixe. Quem quiser se aprofundar mais, procura esse vídeo, a moeda na boca do peixe. Agora, o que nós podemos trazer como lição aí é porque Pedro, para ser moldado, ele tinha que ser disciplinado, tinha que ser orientado. Ele estava diante do mestre por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus corrigiu Pedro com amor, corrigiu com carinho, mas corrigiu. Corrigiu de forma ética, mas corrigiu. Corrigiu de forma equilibrada, mas corrigiu. O crente precisa de disciplina, mas uma disciplina com amor. Quando Jesus mandou Pedro pescar e buscar a moeda, primeiro, Pedro começou a ter experiência de milagre, porque era impossível aquilo acontecer na mente de uma pessoa comum, não de uma pessoa espiritual. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Pedro foi pescar o peixe, observa que Pedro era uma pessoa inquieta. Pedro era uma pessoa impaciente. Pedro era uma pessoa precipitada. Logo, não caía bem ele pescar com anzol, porque para pescar com anzol precisava de paciência, de silêncio, para fisgar o peixe. Foi o tempo que Deus deu a Pedro para refletir, para pensar nas suas asneiras, para recuperar dos seus fracassos, das suas falhas. E isso serviu de lição para Pedro. E que seja também lição para cada um de nós. Temos paciência e vamos ter sabedoria no falar, sabedoria no ensinar, sabedoria no pregar, porque só assim seremos uma pessoa avivada. A outra falha na vida de Pedro está aqui no item 2, quando diz: Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas antes, ele havia prometido que não negaria. E Jesus disse que negaria. E Jesus afirmou: olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Uma observação aqui, amados. Cuidado com a colocação da vírgula. Não é que o galo cantou 3 vezes. Pedro foi quem negou 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Observa que a vírgula está: antes que o galo cante, vírgula. 3 vezes me negarás, ponto. Porque se eu não colocar a vírgula, vai ficar: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E não foi isso que aconteceu. Como estamos dando uma aula, é bom frisar esse detalhe. Portanto, essa expressão cantar do galo é uma figura de linguagem. Me permita fazer essa colocação e abrir esse parênteses. Olha, ele já estava no Sinédrio, no centro de Jerusalém.
Eu não sei aonde ia aparecer esse galo, a não ser que aconteceu mais um milagre. Tudo é possível, né? Mas o que eu posso observar dentro da lógica é que não podia ter galo. Mas esse cantar do galo aí é porque Pedro negou de madrugada, ao amanhecer o dia, já estava raiando o dia. É essa época que o galo canta. É uma expressão, é uma figura. É a mesma coisa que eu dizer, eu vou chegar lá na sua casa, na boca da noite. Você sabe que noite não tem boca. É uma figura de linguagem. Então, Pedro, 3 vezes, negou ao Senhor Jesus. Só ver que coisa triste, né? Está aqui, eu vou ler textualmente. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus e lhe disse que ele negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada, a segunda diante de outra criada, e a terceira, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas. A coisa mais chocante para Deus, a coisa mais triste para Deus, é quando alguém nega a Jesus Cristo. Pedro era crente, Pedro conhecia Jesus, mas com medo ele o negou. E quantos crentes hoje estão negando a Cristo pelas suas atitudes? Ele é uma bênção dentro da igreja, mas é incapaz de divulgar a mensagem salvífica do Evangelho no seu trabalho, ou na sua universidade, ou na sua escola. Porque ele tem vergonha de ser taxado de antiquado, de crente, ou coisas semelhantes. Mas Jesus disse que aquele que o negar, ele também o negará diante de seu Pai. É muito sério isso. E às vezes nós negamos de forma indireta. Negamos a Cristo de forma sutil. Quando você esconde a sua identidade como crente, você está negando a Jesus. Quando você omite revelar a sua fé, você está negando a Jesus. Um crente avivado, ele não nega a Cristo. Pedro precisava de um avivamento apesar de crente. Depois que Pedro negou 3 vezes a Jesus, a coisa mais chocante ainda, amados irmãos, é a forma como Pedro se dirigiu a Jesus. O texto bíblico diz, e praguejando dizia, não conheço este homem. Esse praguejando aí, se a gente for pegar no original, é coisa séria. Ele foi muito rude. Agora a tradução na língua portuguesa tem a expressão praguejando. Foi melhor assim, para não chocar tanto. Agora, o que eu acho mais lindo na pessoa de Jesus é que Cristo, depois de ressurreto, apareceu a Pedro na praia. E aquele encontro inesperado, o Senhor Jesus, depois de ter comido com Pedro e os outros, ele fez uma pergunta para Pedro. Ou melhor, 3 perguntas. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo. Agora, outra observação. No original, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus falava, agapo-mu. Ele usava o verbo agape, ou o verbo agapu. Pedro respondia, filou-su. Observa, Pedro estava usando o verbo filou, enquanto Jesus usava o verbo agapou, Pedro usava o verbo filou. O verbo agapou
da onde derivou-se a palavra agape, que é amor. É agape, amados, não é ágape. A palavra é paroxítona. Agape. Mas todo mundo diz ágape, mas uma observação é porque na antepenúltima sílaba, não, lá no A, no comecinho, tem um sinal, mas não é um acento. É um sinal de aspiração. Sinal de aspiração branda na língua grega. Mas o acento está realmente em cima da segunda sílaba. Aí fica agape. O verbo é agapu. Agape. Amor. Então, observa as duas colocações. Filou é um verbo amar também, mas é um amor de amigo. É um amor de amizade, um amor fraternal. E o verbo agapou é um amor sacrificial. É um amor de entrega. É um amor de doação. É este o amor que Deus nos ama. E Deus exige também que venhamos amar desta forma. E está aí uma grande lição. Então Pedro dizia filou, Jesus respondia agapou. Então ele perguntou 3 vezes, enquanto Jesus dizia agapou, Pedro dizia filou. Na terceira vez, aí Pedro se tocou. Aí respondeu, agapou também. Eu te amo com amor sacrificial. Somente nessa terceira resposta é quando Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Observa, enquanto ele dizia com o verbo amor de amigo, não servia para apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. No momento que Pedro disse, na forma do amor de doação e sacrificial, aí sim, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava sendo preparado para o avivamento. Pedro estava sendo preparado para aquele grande momento. Até então, não. Uma outra coisa que eu observo nesse momento é uma conjectura minha. Pedro, quando percebeu a presença do Senhor Jesus Cristo no seu íntimo, ele temeu. Por que ele temeu? Porque ele havia negado a Jesus 3 vezes de uma forma tão estúpida, tão ridícula, tão humilhante, tão deprimente. E de repente, ele se encontra com Jesus, ele imaginou, ele agora vai se vingar. Ele agora vai me repreender. Mas Jesus não disse uma palavra a esse respeito, nem tocou no assunto. Ao contrário, perguntou se Pedro amava. Vocês sabem o que é isso? O nome disso é amor. Jesus já havia perdoado Pedro pela sua fraqueza, pela sua limitação. No item 2, nós encontramos Pedro após o Pentecostes. Eu falei a princípio, olha, 2 etapas na vida de Pedro. Uma, antes do Pentecostes, cheia de falhas, cheia de altos e baixos, cheia de deslizes, cheia de fracassos. A outra, após o Pentecostes, quando naquele momento ele recebe o revestimento de poder. O batismo do Espírito Santo transforma uma pessoa tímida em uma pessoa ousada. Transforma uma pessoa medrosa em uma pessoa corajosa. Uma pessoa que nega a uma pessoa para testificar, entregar a sua vida por amor a Cristo. Pedro, a princípio, ele negou a Jesus com medo de ser morto.
Mas depois de Pentecostes, ele ofereceu a sua própria vida para defender o Mestre. Isso chama de avivamento, amados irmãos. E diz aqui o texto na nossa revista. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a sua voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação de Pedro foi algo surpreendente. Pedro conseguiu levar milhares de pessoas a Cristo, enquanto antes ele negou diante de uma criada. Em seguida, ele ganhou multidões para Cristo. Uma ação compensatória. No subitem 2, Pedro e a cura do coxo. Como Pedro estava avivado e o avivamento sempre produz milagres, aquele novo Pedro, aquela pedra que Jesus havia dito, como depois ele mesmo falou, vós sois pedra viva. Então, diz aqui o texto na revista, juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Em nome de Jesus, levanta. Imediatamente, o homem levantou e andou. Observa que para fazer milagres, é preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso ter uma renovação completa. É preciso ser avivado. O subitem 3, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório. Em outras ocasiões, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Eu sempre digo que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para testificar. Então, cheio do Espírito Santo, as pessoas pregam o Evangelho, as pessoas fazem milagre, as pessoas transformam vidas, mas para que as pessoas possam transformar a vida, é preciso também que ele esteja transformado. O item 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Aqui está algo muito chocante, mas é bíblico. A igreja atual e o Pentecostes. A igreja atual, a igreja dos últimos dias, é uma igreja que precisa de um verdadeiro avivamento. A igreja precisa sair desse estado de inércia e se espelhar em Pedro avivado, não o Pedro anterior, o Pedro transformado, o Pedro avivado. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Estamos num tempo de multiplicação da iniquidade.
o que a gente vê é frieza espiritual, é religiosidade, é falta de fé, é a apostatação da fé e coisas semelhantes. Isso são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Está havendo amor atualmente? Como é que está a igreja diante do mundo, diante do sistema? Ou será que nós estamos envolvidos no sistema? Será que nós estamos fazendo a diferença? Ou estamos parecidos com ele? A igreja está prestes a ser arrebatada. Mas somente os avivados serão levados aos céus. Somente os nascidos de novo. Somente os transformados. Somente os que tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Esses participarão das bodas do Cordeiro. Que Deus vos abençoe. E que a palavra de Deus, ela possa estar não somente em nossas mentes, mas em nossos corações. Amém?